Salve comunidade, eu me chamo Gilcimar Bispo Moreira, mais conhecido na comunidade da capoeira como Gia, professor Gia. Faço parte do grupo Arte Negra, moro aqui na cidade de Bordeaux há mais ou menos 22 anos. Trabalho com capoeira, com a cultura, com a música. Comecei capoeira em um projeto social que se chamava Cidade Mãe, ali no Largo de Roma, na Cidade Baixa. E, em paralelo, eu conheci um mestre de capoeira Angola, que tinha um projeto social dentro do grupo GCAP, no Forte da Capoeira. E aí ele começou a me levar em paralelo, né? Eu treinava no projeto Cidade Mãe com o mestre, na época, era mestre Risadinha. Comecei a dar os meus primeiros passos dentro da capoeira. E como eu falei, em paralelo eu treinava também capoeira Angola, lá no Forte da Capoeira, com o mestre Moraes. Ao mesmo tempo, vários amigos, aqueles amigos de bairro, e a galera do grupo Arte Negra na época era uma galera que já era conhecida como os ninjas dos bairros e tal. Então eu, de alguma certa forma, eu era influenciado e eu queria muito também conhecer essa galera. E aí depois de um tempo eu busquei, né, através de alguns amigos que eu tinha do bairro, treinar também dentro desse núcleo, que era o Grupo Arte Negra na época. Que na época nem se chamava Grupo Arte Negra, era Renovos do Mestre Zé Mário na época. E essa época aí, como eu falei, era 1996, 97 por aí. Então, a partir daí eu consigo um trabalho, né? Porque até então, nessa época dentro do Grupo Arte Negra não existia projeto social. Começo a trabalhar ali com 12 anos. Primeiramente eu fui a minha mãe também, né? Perguntei à minha mãe se ela poderia pagar uma academia para mim. Ela falou que não tinha como, né? A gente sabe como é criança de bairro, com todas as dificuldades que a gente tem para ter uma área de lazer que a gente gosta de fazer, muitas vezes os pais da gente não tem como pagar. E aí então minha mãe falou para mim que não tinha como pagar a capoeira, quando eu falei para ela que eu queria praticar capoeira. E aí ela falou, ó, se você quiser fazer capoeira, você vai achar os meios de você ter esse dinheiro para poder pagar a academia. E foi o que eu fiz. Eu comecei a trabalhar em uma oficina, trabalhava na oficina. E aí com esse dinheiro que eu ganhava da oficina, eu conseguia pagar a academia. Foi aí nesse meio tempo aí que eu conheci o mestre Zé Mário, através de um amigo que se chama Ito. E aí ele falou de mim, falou que eu estava querendo treinar e tal. E o mestre Zé Mário deixou eu entrar, né, na academia pagando uma contribuição na época, que eu acho que era R$ 5, alguma coisa assim. E em contrapartida eu tinha que limpar o chão da academia, limpar o banheiro da academia para poder treinar, né, continuar o meu processo, que eu nem sabia que naquela época eu já estava já me projetando para me tornar o que eu sou hoje em dia, que é professor de capoeira. Eu me lembro que tinha o mestre Zé Mário, que era o mestre principal do Grupo Arte Negra, e depois tinha outros vários mestres, né? Era uma época de faixa dentro da academia. Cada professor, cada mestre tinha um horário de treino dentro da academia. E eu me lembro que nessa época aí tinha o horário de cacique, que atualmente é o meu mestre, né? O contramestre. Ele tinha o horário de treino dele que era da 18 às 19h30. Depois era o mestre Zé Mário da 19h30 até as 22. Não, até as 20, era até 22. Depois tinha o treino de planeta mais tarde, de 22 até 23. Enfim, eu sei que tinha uma planilha de treino todo dia, diferente, né? Primeiro era com cacique, depois nem sempre o mestre Zé Mário dava aula. Aí às vezes a gente treinava com foguete, treinava com Robocop, treinava com Ni, treinava com Branquinha, treinava com Lola, treinava com André. E foi aí que a gente começou eu no meu caso, comecei a me envolver mais com a capoeira e com o grupo Arte Negra, que é o grupo que eu tô até hoje. O Contramestre Cacique foi o cara que desde sempre me abraçou
me levava para a praia, tinha aquele cuidado comigo de estar me treinando, de estar me guiando, porque a influência na época era muito grande para eu me envolver muitas vezes com coisas erradas. Tinha amiguinhos que já fazia coisas erradas, então Cacique foi aquele cara que meio que me guiou, disse assim, o caminho não é esse aí não, o caminho é esse aqui. E ele me trouxe pro lado da capoeira, né? E aí eu fiquei com ele ali nesse processo até 2002, que foi o ano que ele veio para Bordeaux, ele veio para a França, para Bordeaux. E aí nessa caminhada, ele sempre falava para mim, né, Gia, no dia que eu tiver uma oportunidade de ir para fora e tal, eu vou te levar, mas eu nunca, tipo, nunca botava fé, nem acreditava que isso um dia fosse acontecer. Só fazia treinar mesmo porque eu gostava, que isso me fazia bem, me desfocalizava um pouco dos caminhos que era mais fácil para mim. E nos anos, como eu falei, 2002, né, foi o ano que ele veio para Bordeaux, e aí ele organizou o primeiro festival de capoeira aqui na cidade de Bordeaux. E aí ele me ligou, falou, Gia, a gente está organizando um evento e você vem com o mestre Zé Mário. Aí eu fiquei assim, eu digo, pô, será que é isso mesmo? Vou conhecer a Europa, tá? Vou conhecer a França. E até então não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. Esperei até o último momento, assim, quando eu cheguei aqui, quando eu botei o pé no território europeu, que eu realizei, assim. Falei, pronto, agora eu tô realmente na França. E a equipe que estava aqui foram pessoas super acolhedoras, receberam a gente de braços abertos. É, Existia já um núcleo de brasileiros que morava aqui, que nos acolheram também de uma maneira super receptiva. Depois de 3 meses, normalmente, que era o período que eu tinha que voltar pro Brasil, eu vi que tinha uma forte demanda também de professores de capoeira na região, né? E aí eu conversei com o cacique para saber se ele poderia achar um meio para que eu ficasse aqui também, né? Então a gente conversou, ele viu que realmente tinha essa possibilidade, e aí a gente fez o necessário para que eu conseguisse a minha estabilidade, documentação e tudo que fosse necessário para que eu pudesse continuar a minha vida aqui, aqui na cidade de Bordeaux, aqui na França, de uma maneira legal, né? E aí foi o que eu fiz. Graças a Deus a gente trabalha juntos até hoje com a arte, com a capoeira. Como eu falei também, eu não trabalho só com a capoeira, trabalho com percussão, graças a um grande amigo que eu conheci aqui na cidade de Bordeaux, que é João do Ilê, um cara que me abraçou assim também e foi me passando vários conhecimentos musicais que ele já tinha, várias referências que ele trabalhou também, como Carlinhos Brau, Daniela Mercury e outros no Brasil. E então ele foi trazendo para mim todo o conhecimento que ele absorveu aí no Brasil, e hoje em dia ele me dá meio que esse respaldo de estar dando continuidade a um trabalho que ele transferiu para mim, que foi algo que ele recebeu também do Brasil, né, de algum mestre no Brasil. Então hoje em dia eu faço só dar continuidade ao que foi transmitido para mim naquela época, e tudo que eu tenho absorvido hoje em dia com outros professores, com outros mestres, que seja dentro da capoeira ou dentro da percussão. Então, em 2008, eu crio a Associação Quilombo Vivo, né, que é só uma continuidade, na verdade, do trabalho que eu tinha desenvolvido junto com o meu contramestre, que é o contramestre Cacique, né? E em 2008 eu resolvo, junto com meus alunos, né, a galera que estava ali me acompanhando, me seguindo, de criar a associação, até porque seria normal, eu acho que é normal, né, um filho que está na casa dos seus pais um dia sair da casa dos seus pais e ter a sua autonomia. Então foi isso aí que eu fiz em 2008, né, criei a associação
Quilombo Vivo, no princípio de continuar desenvolvendo o trabalho cultural com a capoeira e dessa vez com a percussão, né? Eu sempre faço um trabalho sempre ligado à capoeira e à percussão, que é uma coisa que eu desenvolvo, que eu amo de paixão. Então, esse foi o acrescentual, o que acrescenta dentro desse trabalho que eu faço dentro da Associação Quilombo Vivo, né? É um trabalho que eu trabalho com crianças, trabalho com adolescente, com adulto, e o princípio é sempre o mesmo, né? De transmitir a cultura através da capoeira, da musicalidade, da dança, da percussão. E eu tenho feito dela, né, a minha profissão, meu fio condutor do meu dia a dia. É graças à capoeira, à arte, que eu encontro pessoas, que eu abro oportunidades para desenvolver como ser humano, né, antes de tudo, e a me desenvolver dentro da capoeira, né, como atleta. Então, eu acho que o que poderia melhorar hoje em dia dentro da comunidade dos capoeiristas é muitas vezes a buscar se educar, porque muitas vezes a gente vem de comunidade onde a gente não tem uma educação completamente formada, né? Formada assim a nível de estudo, a nível de você muitas vezes ter um pai, uma pessoa que te direciona na caminhada. Então, às vezes a gente chega aqui na Europa e a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo com as quedas que a gente vai levando, e a gente vai aprendendo por a gente mesmo. Então, eu acho que o que deveria melhorar seria, de repente, a gente parar um pouco com o ego. Parar não, né? Que faz parte do ser humano você ter um ego, mas ter um ego mais freado, um ego mais controlado, ao ponto de muitas vezes a gente se questionar e dizer assim, pô, será que muitas vezes o que eu estou fazendo ou o comportamento que eu estou tendo dentro da capoeira é legal? Será que as pessoas estão me respeitando porque eu chego chutando, batendo ou arrastando, impondo um certo respeito? Eu estou tendo esse respeito de uma maneira correta, ou eu estou tendo um respeito porque, como eu estou falando, muitas vezes a gente impõe esse respeito? Então, eu acho que é uma coisa que a gente poderia, de repente, melhorar mais na comunidade, o lance da gente se questionar um pouco mais e não deixar os impulsos, muitas vezes, nos levar a fazer coisas que a gente vê, muitas vezes, em roda de capoeira, muitas vezes os capoeiristas se agredindo de maneira absurdas, quando na verdade não existe muitas vezes uma luta leal, né? De às vezes você apertar a mão do seu companheiro ali, você fazer o outro entender que vai ter uma luta, um jogo mais lutado, né? Se eu posso dizer assim, um jogo mais lutado, e tem uma luta leal de muitas vezes você não agredir o seu parceiro de uma maneira violenta e levar muitas vezes o seu oponente a ter que ir para um hospital, ou ter que fazer um ponto no rosto, porque às vezes você deu um golpe exagerado, entendeu? Então acho que isso aí é algo que a gente poderia estar melhorando na comunidade. Então um exemplo que eu posso dar aqui é sobre muitas vezes a gente estar em roda de capoeira e a gente perceber que muitas vezes tem uma pessoa que é maior, que é mais forte, muitas vezes ele vai crescer em cima de um menor, né? Porque muitas vezes dentro da capoeira a gente não está dentro de um ringue, que a gente sabe que vai ter um oponente na sua frente ali, que você sabe que tem o mesmo peso, tem a mesma capacidade física, né? Muitas vezes o capoeirista dentro da roda de capoeira ele quer fazer o seu nome em cima de uma pessoa muitas vezes menor que eles, ou às vezes uma pessoa que está começando, tem uma graduação inferior e tal. Então isso aí é algo que a gente deveria estar policiando para que
não continue, né? Que a gente possa estar sabendo filtrar e lidar com essa situação. Um conselho que eu posso acrescentar para a galera que tá chegando, né? Eu sempre esperei o meu tempo de fala, até por isso eu acho que eu falo pouco, acho que essa entrevista que eu estou dando aqui é uma das primeiras, né? E eu acho que na trajetória da gente como capoeirista, a gente tem que saber esperar os tempos de cada coisa. Existe o tempo de você absorver a informação, as informações que vocês vão receber, e tem o tempo também que você vai poder falar do que você viveu. Não fazer o que eu vejo muitas vezes hoje em dia, tipo, às vezes eu vejo uma pessoa que começou na capoeira, às vezes ela tem 1 ano, 2 anos, ela se coloca num lugar de poder falar de algo que muitas vezes leva tempo para você ter essa maturidade de falar de alguma coisa. Você tem que realmente conhecer, se aprofundar, viver dentro da cultura, da arte, antes de ter um poder de fala, né? Então acho que a gente primeiro tem que saber lidar com todas as etapas da capoeira, né? Tem essa etapa da gente primeiro ter o tempo de fala, ter o tempo de absorver as informações, depois ter o tempo de fala, ter o tempo de respeitar as pessoas que estão ali num conjunto ligado à capoeira, né? Existem pessoas mais antigas que às vezes vai ter responsabilidade e vai ter uma certa caminhada, uma certa firmeza para falar do que ela viveu, né? A capoeira também, a gente percebe que ela é desenvolvida em vários lugares de maneiras diferentes, né? Cada mestre desenvolve a capoeira de uma forma. Então aquele aluno, que muitas vezes é formado por um mestre, ele vai dar continuidade ao trabalho de uma maneira diferente. Então a gente tem que ter cuidado muitas vezes com o que a gente vai transmitir, porque cada informação também de um mestre muitas vezes é de maneira diferente. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode criar uma expectativa, uma perspectiva de uma história, quando na verdade a gente descobre que existe outras histórias e que na maioria do tempo 90% daquela verdade que a gente escuta é a verdadeira verdade. Enquanto o meu conselho para vocês que estão chegando agora é tenham sabedoria, deixe o tempo das coisas se amadurecer, como se fosse uma fruta, né? Uma fruta que amadurece dentro da gente para depois a gente poder vendê-la ou a gente consumir essa fruta. Então o conselho é de vocês deixarem a fruta madurar, como diz a música. Então deixa eu mandar meu abraço aqui para os zeladores da cultura afro-brasileira, junto com o meu parceiro e irmão Carrapato, que está aqui segurando a câmera e fazendo esse transpor da minha vivência, né, dentro da capoeira. Eu agradeço a vocês, espero que outros possam estar passando aqui também, deixando a sua mensagem, a sua história, porque é interessante a gente estar descobrindo também a história de cada um desses que está nessa comunidade, desenvolvendo a arte, cultura, a capoeira pelo mundo afora. Valeu.